Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com seus filhos, enfim, onde quer que esteja chegando aí a nossa imagem, o nosso vídeo, que chegue com bastante paz e alegria, tá bom? Convido você a ficar comigo até os minutos finais desse vídeo, porque nós vamos falar sempre de assuntos concernentes a uma estrutura espiritual que nós temos que ter, e a nossa fé viva e operante, para que nós possamos ter uma fé positiva e a gente possa sobressair sobre tanto problema que a gente vê nesse mundo, tá certo? Um abraço aos nossos amigos que nos acompanham aí do Facebook e também do Instagram, aos nossos amigos inscritos aqui no canal, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar, eu tinha prometido falar sobre isso, eu quero falar hoje, sobre a fonte, né? Sobre o que realmente a gente busca e que as pessoas muitas das vezes não sabem o que é. Por isso que elas ficam aí fazendo várias tentativas, né, dando murro em ponta de faca e se aventurando pelas religiões da vida aí, né? Vamos lá. O texto está lá em João, é o Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 37. São 2 versículos apenas, mas que fala muito, tá? É uma passagem conhecida, mas a gente vai aqui tentar destrinchar de uma maneira que possa desbloquear o seu entendimento para as coisas mais importantes, tá bom? Bom, Jesus é a fonte da vida. Quem já não escutou essa frase, né? Já falou essa frase. Partindo desse princípio, se ele é a fonte da vida, por que a gente tem necessidades? Por que a gente está sedento? Né? Por que as pessoas estão sedentas se elas sabem que Jesus é a fonte da vida? Vamos explicar melhor isso. Então no versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, na Páscoa, né? Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então é importante a gente explicar para as pessoas que nesse texto aqui, como tantas falas de Jesus, não se trata do físico. Aqui ele está tratando do espiritual. Você vê que sempre nas falas de Jesus, ele vem sempre dar uma ventilada acerca do reino. Uma vez ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que ele falou que era o pão vivo que desceu do céu? Estava falando aos judeus. Porque os judeus conheciam a história do maná, que era o pão que descia do céu, que Deus sustentou o povo no deserto. Só que agora Jesus estava falando para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Jesus sempre trazendo para o espiritual. As promessas que os judeus conheciam eram físicas. Porque você vê as promessas, ou os milagres, sinais, né? Falando aí do pão, o maná era o pão que caía do céu. Quando os judeus acordavam pela manhã, os hebreus, estava lá o pão. E eles recolhiam o pão para aquele dia, a porção diária. Era físico, era de comestível, era para o corpo, material. Mas Jesus traz para o espiritual. Ele fala: vocês ouviram, em outras palavras, do pão, conheciam a história do maná. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Algo espiritual. Aqui ele está falando: quem tiver sede, vem a mim, né? Vem a mim e beba. Ele não está falando que vai arrumar um pote d'água para quem está com sede aí. Ele não é isso. Ó, quem está com sede aí, vem, pode vir aqui. Ó, Marco, João, pega aí, por favor, mais água ali. Não é isso. Não está tratando disso. Tanto que ele segue dizendo o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então ele estava falando de algo muito mais profundo. Ele não estava falando de uma caneca d'água. Ele não estava falando da sede palatar. Ele não estava falando da sede física. Ele estava falando da sede da alma. Em outras palavras, eu vou tentar melhorar para você. Quem parar na minha frente vai matar essa sede. Para na frente de Cristo, escuta o que ele tem para falar. Agora, você tem que crer nele, não é como as pessoas falam. Você tem que crer nele como diz a Escritura. E a Escritura sempre trazia o Messias, né? Como ele seria, o que o Messias falaria.
Se eu for citar aqui, vai demorar muito vídeo. Mas haviam muitas profecias sobre o Messias, sobre o Cristo, aquele que viria em nome do Senhor, pôr em liberdade o cativo. Lembra? Né? Então, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, esse é o ponto que eu quero colocar para você aqui. A gente vê as pessoas aí tudo inseguras, com medo, pessoas inconstantes, pessoas que se denominam cristãs, mas olha, de verdade, Cristo você não vê. Por quê? Por que você vê tanta fragilidade, medo de olho grande, medo de inveja, medo de demônio, medo de espírito, medo de diabo, medo do amanhã, medo de morrer, medo de ficar doente, um monte de medo. Por que as pessoas vivem assim? Porque, se dizendo cristãs, com Bíblia, porque as pessoas elas não estão crendo em Cristo como diz a Escritura. Elas estão crendo em Cristo como diz seus sacerdotes. Elas estão crendo em Cristo como diz seus líderes religiosos. Elas estão crendo em Cristo como diz as tradições religiosas. Elas estão crendo em Cristo como diz o seu sistema denominacional. Compreende? Então você tem que tomar cuidado. Quando a gente fala para você ler a Bíblia com contexto, estuda a palavra de Deus. Desculpa, não leva mal. Você tem preguiça. Então, se você tem preguiça, então esse é o problema, que as pessoas vão ler para você e contar o que elas querem. Esse é o ponto. Então, Cristo aqui está sendo muito claro. Quem crer em mim, primeiro ele fala, né? No dia da festa, ele se levanta e ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba é o quê? Recebe os meus ensinamentos. Recebe os meus ensinamentos, recebe as minhas orientações, são as palavras. Porque as pessoas estão atrás de Cristo só pelos milagres. Elas não estão atrás por essa fonte. Você está atrás de Cristo pelos milagres, benefícios, ou você está atrás pela fonte? Porque se você está atrás pela fonte, essa fonte vai estar dentro de você. Se você crê nele conforme está escrito. Como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então você vai ser saciado além de ter uma fonte dentro de você. Como eu falava em algum vídeo passado aí, é uma fonte dentro de você que não seca, não cessa. E água viva, água corrente. Pessoa para na tua frente, você tem uma fonte, você tem conteúdo. Você vê, eu tenho que ficar aqui, de vez em quando você vê que eu levanto os olhos aqui, porque eu estou olhando o tempo. Porque se deixar, eu faço vídeo aqui de 2, 3 horas aqui, ó, falando. Eu tenho que ficar partilhando, porque senão as pessoas não têm paciência. Ela abre um vídeo, tá lá o vídeo, né, no canal, e ela vê lá que aquele vídeo tem 1h20, 1h15, 2 horas, ela fala, não, isso aqui não dá para mim assistir agora não, vou assistir depois, e depois não consegue assistir. Ou começa e não consegue concluir, então eu tenho que ficar fazendo isso. Mas tem uma fonte aqui. Aqui tem uma fonte. Porque a gente tem que crer em Cristo, como diz a Escritura. E aí, quando você tem uma fonte de águas vivas, quando jogam lixo nessa fonte, lixo, palavra, lixo, sabe? Vem querer destruir sua fé, colocar um conflito em você, te colocar dúvidas, medo, insegurança, culpa. Essas águas, porque elas são vivas, elas vão levando. Elas não deixam ficar uma água parada. Imagina aí, eu já falei sobre isso, desculpa ser repetitivo, mas a gente está tratando desse assunto. Imagina aí um rio de água parada e as pessoas depositando lixo ali. O que vai virar aquilo? Horrível, né? Agora imagina aquele rio de águas que correm, né? Águas que são de movimento, um rio de água corrente. O sujeito, não estou orientando, por favor, mas se alguém joga um lixo ali, não vai ficar ali, a água vai levar. Vai levar, não fica. Assim tem que ser o cristão que crê em Cristo, como diz a Escritura. Você não é levado por ventos de doutrina, sabe? Você é uma pessoa que está consciente. Ninguém fica inventando uma história, joga um lixo ali, e você fica com aquilo ali acreditando, e depois vai trazer ali consequência.
É como eu disse, um lago que está parado, com água parada e cujo depositando lixo, aqui vai ser um foco de doença. Então, ao invés de você ser um foco de doença, que transmite coisa ruim, seja uma fonte de água viva. Porque é o que está escrito aqui, eu creio. Aqui. Quem crer em mim? Aí as pessoas estão dizendo que crê em Jesus. Tá, mas você crê como diz a Escritura? Ou você crê como diz o teu líder? Ah, não, mas o meu líder é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus? Então ele prega o que para você? Você já viu o conteúdo da mensagem dele? Você já verificou? Você já leu lá? Tá batendo, tá certinho? Ok, então ele é uma fonte, mas você não pode ficar vivendo da fonte dele, não. Você tem que ter a tua. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por que é importante você saber disso? Porque você se tornando uma fonte, aonde quer que você vá, você pode matar a sede de pessoas, espiritualmente falando. Tem muita gente aí que você conversa, que já passou na mente dela tirar a própria vida, cometeu o adultério, cometeu um mal. Ela nem sabe que naquele dia ela vai morrer, porque ela vai suicidar, porque ela vai provocar um problema. Mas você é uma fonte, parou na sua frente, sabe? Você tem uma palavra. Não é que você tem que ficar aí com Bíblia debaixo do braço, gritando para todo mundo. Mas você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem um discernimento, você tem um olhar diferente. Você olha para a pessoa, você percebe, você já vai ali, a fonte já vai funcionando. E outra, você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus olha e fala, pensa, poxa, eu posso colocar eu vou promover o encontro daquelas pessoas ali, ou daquela pessoa com o meu servo, porque ele tem uma palavra, ele tem uma fonte, ele é uma fonte de água viva. Porque ele crê em mim, como diz a Escritura. Então, pessoas que, onde você for, no seu trabalho, na escola, faculdade, na universidade, aonde você for, Deus tem liberdade de promover esses encontros. Não tem? A gente normalmente fala, poxa, Deus colocou fulano na minha vida. Né? Colocou mesmo. O sujeito ia fazer uma coisa e aí apareceu alguém. Esse alguém é Deus que mandou lá. Por quê? Porque aquela pessoa tem alguma coisa para passar. Agora, se as pessoas vão buscar a Deus só para receber coisa e resolver problema, acorda. Estamos aprendendo aí muita coisa. Estamos falando muita coisa para você. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Sabe, nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Não ser negligente, ser uma fonte. Está tudo aí. Se você vem seguindo o canal, você está tendo essas mensagens. Não é à toa, a gente chega aqui à toa. Ah, falar uma palavra ali. Ah, dá uma mensagem ali. Não, é tudo organizado. Tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Então, Jesus aqui não está tratando de uma caneca d'água, ele está tratando de uma fonte que é espiritual, para que você tenha conteúdo, não só para si, mas também para outras pessoas. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, então. Você crê em Cristo, como diz a Escritura? Então, compartilhe esse vídeo. Compartilha com seus amigos, ou compartilha com pessoas, tá? E você pode também, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você coaduna com o mesmo pensamento, deixa o like. Tá bom? Por que isso? Porque isso vai me enriquecer alguma coisa? Não. Não por isso. Mas vai tornar o canal relevante, mais relevante, e a plataforma vai impulsionar os vídeos aí para outras pessoas. Tá bom? Que Deus os abençoe, um forte abraço e vamos seguindo aí com o canal Culto Racional.